Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso terceiro videoaula sobre o significado teológico dos números. Hoje nós veremos um pouquinho mais de alguns números que nos ajudarão a entender melhor as Sagradas Escrituras. Sigamos juntos. Terceiro vídeo. Nós já vimos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E hoje nós estudaremos os números 8, 9, 10 e 12. Número 8 é a soma de 7, que é perfeição, mais 1, que é unidade e harmonia, e indica transbordamento. As bem-aventuranças em Mateus são 8, 7 mais 1. 8 pode indicar ressurreição ou novo começo. O domingo é o dia de descanso dos cristãos e da ressurreição. Ele é o primeiro dia da semana, mas na forma de contar dos judeus é o 8º dia, o dia do recomeço. Aqui vamos parar um pouquinho. Mas como que é o 8º dia? Os judeus, eles contavam já o dia que acontece. Então hoje nós estamos, por exemplo, eu estou gravando num sábado. Então eu não conto o sábado, eu começo a contar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dá 7. Os judeus, eles contavam assim. Se era o sábado, eles já contavam sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Portanto, dá 8 dias. Era o jeito deles contar que fazia essa forma. Minha avó também contava assim. É 7 dias? Não, 8 dias hoje, porque eles contavam o dia que tinha acontecido e até aquele dia. Então, era 8 dias hoje. Então, é o jeito de contar. Né? E era bem legal. Por quê? Porque é cultural. E a cultura a gente sempre respeita. 8 pessoas saíram da arca, da morte do dilúvio para uma vida nova. A circuncisão era feita no 8º dia, porque circundar significava cortar a carne. Para os cristãos, a ressurreição simboliza a superação da morte, da carne. A mesma coisa, o 8º dia é no 7º dia após o nascimento. O leproso era purificado no 8º dia. As primícias eram trazidas no 8º dia. O sacerdote trabalhava no 8º dia da consagração. A transfiguração se deu no 8º dia, para mostrar que depois da ressurreição seremos glorificados. Lucas 9, de 28 a 36. Então o número 8 é o número do transbordamento. Ele aparece 87 vezes na Bíblia como 8, e como 8º 42 vezes, e como 8ª apenas uma vez. Então o número 8 é o número do transbordamento. Quer dizer, se o 7 é a perfeição, o 8 é o 1 a mais, a unidade a mais, que transborda essa perfeição do 7, junto com a unidade do 1. Número muito importante. Continuemos. 9. Pode significar ingratidão, pois foram 9 os leprosos que não voltaram para agradecer, conforme Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a ele: levanta-te e vá, sua fé o salvou. 9, esse texto mostra que o 9 pode ser o número da ingratidão, porque 10 foram curados, 9 não voltaram. Apenas um voltou, e era um estrangeiro. E ele voltou e agradeceu a Deus e foi salvo, tanto da doença, quanto por reconhecer Deus e mudar de vida também para a vida eterna. Então, o que acontece? Nós
temos que olhar no texto e buscar esse significado. O 9 é a ingratidão. Ingratidão. O 9 significa ingratidão. Aparece 62 vezes na Bíblia e como nono 25 vezes. Número 10. 10 dedos das mãos, 10 mandamentos, 10 pragas do Egito. Grande quantidade, número considerável, conforme Gênesis 31:7, na fuga de Jacó. Um número redondo, conforme a parábola das 10 virgens que nós vimos quando estudamos o número 5. Mateus relata 10 milagres de Jesus, 10 leprosos. Lucas fala de 10 dracmas, em 15:8, e 10 minas, em 19:13. Lista completa e fácil de guardar pelos dedos da mão. Cada dedo guarda uma coisa. Pode indicar tempo limitado, de curta duração, como em Apocalipse 2:10, tribulação de 10 dias. 10 é o número da totalidade, isto é, a perfeição natural do mundo. Na palavra de Deus, o 10 normalmente é composto de 5 mais 5, ou 3 mais 7. Quando é 5 mais 5, a gente fala de responsabilidade redobrada. Vocês lembram? O número 5 é o número da responsabilidade. O 10 é 2 vezes 5, é responsabilidade redobrada. Ou, quando a gente se refere ao 10 como 3 mais 7, é somente perfeição, porque o 3 é perfeição e o 7 também é perfeição. Então, o 10 é o número da totalidade, da perfeição, de grande quantidade, de responsabilidade. Aparece 222 vezes na Bíblia, como décimo 88 vezes e como décima 15 vezes. 12. Resultado de 4 vezes 3, por isso é um número completo e usado em momentos de chamado e escolha. 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, 12 legiões de anjos, conforme Mateus 26:53, no discurso escatológico. Os anciãos do Apocalipse são 24, isto é, 12 mais 12, conforme Apocalipse 4:7. Os que serão salvos serão 144 mil, Apocalipse 7:4. Isto é, 12 vezes 1000, significando grande quantidade de pessoas, conforme Apocalipse 21, de 12 a 14. Isso nós veremos um pouco mais quando estudarmos o 1000 também. 12 meses do ano, 12 pães e 12 espigas. Jesus foi a Jerusalém aos 12 anos. Em Mateus 10, Jesus enviou os 12 discípulos para evangelizar. 12 portas de Jerusalém celestes. E os 12 fundamentos estão falados no Apocalipse. O 12 é o número do chamado, da escolha, da eternidade. Ele aparece 223 vezes na Bíblia e no Apocalipse 21 vezes. E assim a gente termina essa videoaula de hoje. Estudamos os números 8, que é transbordamento, o 9, que significa essa ingratidão de quem às vezes recebe o dom, mas não agradece. E todos, sem exceção, recebemos o dom. O primeiro dom que nós recebemos de Deus é a vida. E muita gente não é agradecida pela vida. Reclama demais, nunca está contente e não consegue se descobrir a Deus e as outras pessoas também como irmãos. O número 10, dessa responsabilidade, dessa perfeição. E o 12, o chamado que Deus faz a todos. Todos somos chamados a vivermos e vivermos próximos de Deus. E assim os números vão nos ajudando a entender um pouco mais a mensagem de Deus na Sagrada Escritura. Por si só, eles não representam muito, mas integrados ao texto e lidos não matematicamente, mas de forma teológica, nos ajudam muito. Sigamos firmes para o nosso próximo vídeo, o último.